Senhores, muito boa tarde a todos. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta 9ª reunião da 6ª sessão ordinária. Iniciaremos nossa hora livre. Iniciaremos com o vereador Isaac Demane, que dispõe de até 8 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, hoje eu trago a essa tribuna um assunto que é de interesse de muitos dos nossos munícipes. Em fevereiro deste ano, em uma ação civil pública movida pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e Ministério Público Estadual contra o município de Nova Friburgo, ficaram estabelecidos em uma audiência especial critérios que devem ser observados quando da demolição das casas que foram atingidas pela tragédia ou que estão na iminência de sofrerem algum desabamento por conta das áreas de risco previamente estabelecidas pelo governo do Estado através de suas vistorias de geólogos, engenheiros e os profissionais habilitados para tanto. E os critérios estabelecidos foram os seguintes: realização de vistoria com confecção de laudo técnico, ainda que sucinto, informando se os moradores são proprietários, possuidores ou locatários, bem como indicando o estado do imóvel, o grau de risco, bem como esclarecendo de forma objetiva a efetiva necessidade de demolição. Deve ainda, por ocasião da vistoria, serem tiradas fotografias da parte externa e interna e, se possível, croquis. A avaliação do imóvel será feita na forma da lei, garantindo-se posterior indenização, se for o caso. O proprietário ou possuidor deverá ser devidamente notificado, integrando-lhe a cópia do laudo e colhendo sua ciência no momento da interdição para a futura demolição. Ato contínuo, se não for o caso de risco iminente, que deverá ser certificado no laudo, será permitido ao possuidor ou proprietário um prazo não inferior a 24 horas para a retirada dos bens, podendo o morador, ficou ruim a cópia aqui, levá-los para outro local, caso possua. Bom, por que eu estou trazendo aqui esse acordo que foi assinado entre o município de Nova Friburgo, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e o Ministério Público Estadual? Muitos moradores dessas áreas de risco atingidos, infelizmente, na tragédia de janeiro, vêm sofrendo por conta das demolições de suas residências. Às vezes, residências até que não foram diretamente atingidas na tragédia de 12 de janeiro, mas que estão em áreas de risco a ponto de poderem sofrerem aí desabamento por conta de novos deslizamentos. E essas obras estão sendo marcadas para serem demolidas. E as pessoas não têm entendido como que isso funciona, como vai acontecer. Aí começam a entrar na seara dos boatos, do disse-me-disse, de que determinadas localidades as pessoas receberam 9 mil, 10 mil reais apenas de indenização. E ontem a comunidade do Três Irmãos, lá no bairro São Jorge, estava apavorada com a situação, que a Defesa Civil do município, juntamente com funcionários do Estado, estavam marcando obras para serem demolidas lá no Três Irmãos. E eu estive lá presente, estava presente também o funcionário da Defesa Civil, Dr. Vassalo, e nós tivemos a oportunidade de estar esclarecendo aquela comunidade. A situação real é que, se está em área de risco, não tem o que questionar. Eu não sou técnico, infelizmente os moradores não têm o conhecimento técnico, mas eles têm que entender que se a localidade está dentro de uma área de risco mapeada pelo governo do Estado e aí pelos técnicos que já elaboraram um estudo naquele local, não há o que questionar com relação a isso. Muito embora nós estamos lutando juntamente ao governo do Estado, já tive uma reunião com o secretário Afonso Munerá, tenho certeza que o Executivo está se movimentando no mesmo sentido, de que aquela área receba um muro de contenção para dar tranquilidade aos moradores, não só do loteamento Três Irmãos, mas de todo o bairro São Jorge. Só que o que a comunidade mais está apreensiva com relação aos valores da indenização. E por isso eu levei essa assentada de uma audiência especial, estive reunido com o defensor público, doutor Raimundo Cano,
pegando informações a respeito dessa audiência especial, de uma ação civil pública da qual a Defensoria Pública foi autora, para levar ao conhecimento daqueles moradores que, se não tem jeito, vai se demolir a residência, mas ele tem direito a receber uma indenização justa. Por que justa? Porque ele não pode sair da sua residência, deixar o local onde ele estabeleceu a sua vida, o seu convívio, para receber uma indenização que não dá nem para ele comprar um terreno em outra localidade. A indenização tem que ser justa, por isso tem que ser feita uma avaliação e o proprietário vai receber uma notificação primeiro antes de ter seu imóvel demolido. Daí a importância dessa reunião que tivemos ontem na comunidade Três Irmãos, que acalmou aquela comunidade. E o que eu fico aqui chocado, e aí eu vou fazer até um apelo ao Executivo Municipal, pedir ao nosso amigo vereador Jorge Carvalho, que é líder do governo, que leve essa solicitação ao Executivo, que mande um assistente social acompanhar a realização dessas notificações, porque a população quer esclarecimento, quer saber de fato o que está acontecendo, quais são os seus direitos, como irão proceder, e essas informações não chegam até os moradores. E isso causa um tumulto muito grande, causa uma agonia muito grande na população. Então, tem que ir um assistente social, irem os funcionários da assistência social, da Secretaria de Assistência Social, acompanharem essas notificações para poderem explicar aos moradores dessa localidade. Então, fica esse pedido ao Executivo Municipal, que ao enviar os funcionários da Defesa Civil, que acompanhem ali os técnicos da Secretaria Estadual, do Governo Estadual, que a assistência social esteja presente, dando as informações, dando o suporte necessário àqueles moradores que já estão fragilizados por conta de tudo que aconteceram e agora estão na iminência de terem suas casas demolidas e não recebem as informações com clareza como deveriam. E é simples, vai ser fácil de ser realizado, tenho certeza que não há nenhuma dificuldade no Executivo fazer isso, tenho certeza que o vereador Jorge Carvalho estará nos ajudando nesse pleito, levando essa cobrança ao Executivo para que os assistentes sociais acompanhem esses profissionais na hora da execução dessas notificações para que a nossa população receba as informações com bastante clareza e possam ficar um pouco mais tranquilizados. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Marcos Medeiros, o senhor dispõe de até 8 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, como faço de costume, todos os finais de semana, durante a semana, seja o dia que for, sempre visito cada canto desse município. E estive visitando algumas comunidades, vou chamar a atenção para algumas delas, dentre elas o Vale Radiante, ali no bairro Rui Sanglar, onde até o vereador Luciano tem um projeto, ajuda os moradores de lá. O que acontece naquele bairro? Eu pensei que não existia isso em Friburgo ainda, pelos dias atuais, mas infelizmente existe. São cerca de centenas de casas, onde as pessoas, cada um compra uma bomba d'água, compra uma borracha, faz uma ligação, entre aspas, de gato, liga a sua bomba e joga água da nascente, ou seja, puxa essa água e coloca dentro das suas caixas d'água para poder ter fornecimento de água. Por desdobramento, conforme a própria Águas de Nova Friburgo está fazendo, a mesma água que é consumida, eles cobram o mesmo valor no tratamento do esgoto, porque eles têm como entendimento que a água que sai da torneira é a mesma que vai, a mesma quantidade que vai sair lá no esgoto para dentro dos rios. Então, o que acontece? Lá não tem captação de esgoto, lá não tem fornecimento de água, lá não tem calçamento, lá não tem captação de águas pluviais e vários outros serviços que os entes públicos têm que disponibilizar para aquela comunidade de centenas de casas. Então, o que acontece? Eles fizeram fossas. Então, com certeza, a fossa já contaminou essa água que eles pegam, se utilizam para
fazer sua comida, para poder tomar banho. Então, que tipo de atitude que me estarreceu, que saltou os olhos? É que, infelizmente, nos dias atuais, ainda existe esse tipo de coisa. Ato contínuo. Entrei em contato com o diretor da Águas de Nova Friburgo, o Dr. Christian, um homem que tem um carinho pela nossa cidade, tem algumas coisas que têm que serem corrigidas, mas a vontade de acertar do Dr. Christian dá para se identificar de maneira bem clara, e ele se prontificou a fazer um estudo para que possa viabilizar o fornecimento de água, o tratamento com relação ao esgoto, uma vez viabilizando a canalização, futuramente, óbvio, o calçamento e outros serviços, tais como ônibus que não tem, e assim sucessivamente. Então, infelizmente, na cidade de Nova Friburgo, a gente ainda encontra esse tipo de atitude, e o que me deixou, vereador Jorge Carvalho, bastante estarrecido, foi que os moradores dizem que há cerca de 5, 6, 7 anos atrás, eles vêm recebendo algumas promessas de governos anteriores, até, óbvio, o governo do próprio Heródoto, onde o objetivo era resolver esse tipo de problema, mas que não consegue. E que toda, infelizmente, proximidade das eleições, as pessoas vão lá, prometem e não tem o resultado final que eles esperam. Por outro lado, tive na antiga linha do trem, Rio Grandina, a gente sabe que aquelas casas, várias delas foram desativadas, várias delas foram levadas pelos rios, mas infelizmente, vereador Jorge Carvalho, tem gente ainda que mesmo essas casas que foram desativadas, que as pessoas estão em outros locais recebendo aluguel social, tem casas ali que paupérrimas, mas que tem pessoas morando no interior desta casa. Eu fiquei, mais uma vez, estarrecido. Por quê? Porque, mesmo com o perigo que se tem, mesmo se pagando o aluguel social, ainda tem pessoas que estão permanecendo e invadindo esses escombros. Então, um pedido óbvio é que possa fazer com que a retirada, a demolição desses escombros, e ali tem um agravante, por quê? Porque aquele morro, na parte de cima, ele tem uma rachadura. Se aquele morro descer, ele vai represar o rio em Rio Grandina, conforme eu já falei aqui, e vai fazer com que inunde, infelizmente, aquele distrito em nossa cidade. Por outro lado, tive em São Geraldo, onde foi realizada uma reunião com representantes da Defesa Civil. Vi até um representante falando lá, ele era meu amigo, deixou de ser meu amigo, por quê? Porque no dia da catástrofe, eu fiquei ligando para o celular dele, fiquei ligando para o Corpo de Bombeiros, para várias autoridades, solicitando para que tentasse viabilizar o salvamento do Jorginho, que era um morador lá do Alto do Floresta, que o carro de noite, quando se chamava, piscava o farol, piscava as lanternas, a gente achava que o Jorginho ainda pudesse estar vivo. A gente não tem esse entendimento até o dia de hoje, se ele realmente estava vivo ou se infelizmente já tinha perdido a sua vida. Mas o que acontece é que eu liguei para o celular desse responsável hoje, não do Coronel Mori, uma das pessoas que está responsável na Defesa Civil, vereador Jorge Carvalho, eu gravei, porque é meu amigo. Eu tinha como uma pessoa preocupada com o ser humano, e gravei a ligação, só que ele foi tão estúpido no telefone, fez tanto desdém da vida alheia, que depois ele me parou e falou, não, que eu te considerava, você não podia ter feito o que você fez. Quer dizer, eu liguei para um bombeiro para que ele pudesse prestar o salvamento, e ele ficou meu inimigo. Por quê? Porque ele não cumpriu com a função dele e me agrediu, porque eu estava de madrugada ligando para o celular dele para poder salvar a vida do Jorginho, que infelizmente se perdeu. E o que eu vi? Esse um dos responsáveis pela Defesa Civil, ele está fazendo, vereador Jorge Carvalho, eu já até lhe fiz um pedido, palestras com relação ao projeto de alerta-alarme, que está sendo instalado pelas prefeituras. A gente faz uma ilação, onde aquela problemática nos Estados Unidos com relação ao furacão Irene, não é isso? Que
milhões e milhões de pessoas foram retiradas, dezenas delas, infelizmente, ainda faleceram, e fica claro que quando o ex-comandante da Defesa Civil, Coronel Robadei, tinha informação de que ia terem chuvas torrenciais em nossa sociedade, e ele guardou essa informação com ele, com medo de pânico, os Estados Unidos mostrou para o mundo que, uma vez você divulgando e trazendo a mídia, trazendo o próprio presidente da República para poder participar dessa conscientização com relação à evacuação do local, que a coisa dá certo. Óbvio que, se não tivesse sido feito isso, milhares e milhares de pessoas teriam perdido a sua vida. Vereador, fica à vontade, permite. vereador. Em relação, inclusive, à denúncia que eu fiz na terça-feira do relatório do INEA, com aqueles riscos potenciais que estão sendo minimizados agora, foi bom porque abriu a discussão. Não é questão, eu fiquei pensando, será que nós vamos falar, as pessoas vão se preocupar? Mas tinha que ser discutido, e agora está sendo discutido. A Voz da Serra trouxe uma matéria enorme no sábado e hoje também, em relação a isso. Vereador, cada vez a gente chega mais à conclusão, doutor Renato, que a nossa casa é uma casa de ressonância, ou seja, tudo aquilo que é discutido, tudo aquilo que é falado pelos 12 vereadores desta egrégia Casa de Leis, com certeza ecoa pela cidade e há desdobramentos com relação a tudo aquilo que a gente fala. Então, voltando com relação ao alarme, onde, óbvio, a topografia da nossa cidade viabiliza e deixa com que essa questão das instalações das sirenes sirvam para que a cidade, quando estiver de maneira vulnerável, possa, portanto, buscar a evitar, infelizmente, a perca de vidas e de famílias em nossa sociedade. Estas sirenes estão sendo colocadas, estão sendo treinados a população e serão colocadas em vários bairros da nossa cidade, e eu gostaria de, mais uma vez, vereador Jorge Carvalho, pedir para que se possa, a própria Câmara, vou fazer um requerimento aqui, para que seja votado esse projeto. Por quê? Porque já aconteceu outras vezes de proposições que foram apresentadas pelo meu mandato na Câmara, ter seguido para alguma secretaria e ela ter sido tomada atitudes em cima daquilo que estava escrito ali e não dado o devida autoria, conforme várias outras atitudes na cidade. Por exemplo, o Cine foi uma atitude minha. Eu procurei, na época, o Braulio Rezende, que era do CDL, falei com ele que tinha um prestígio com o secretário de Estado do Trabalho e gostaria de instalar o Cine em Friburgo, e não tinha local. O vereador Renato Abirrahmer, na época, era agente regional do governo do Estado, e naquele momento o Braulio ouviu, falou que não tinha como disponibilizar o espaço do CDL. Passaram-se alguns anos e depois ele foi e instalou o Cine dentro do CDL, quer dizer, ideia minha que eu levei para ele, depois ele executou e tirou, infelizmente, a autoria. E hoje a gente tem o dissabor de saber que o Sistema Nacional de Emprego do nosso município está em funcionamento precário, e a gente vai fazer com que isso volte a funcionar de maneira competente na cidade de Nova Friburgo. Então, por derradeiro, peço e espero a possibilidade da votação desse projeto de lei, porque eu estou vendo várias pessoas ligadas à Defesa Civil fazendo aquilo que a gente prevê, ou seja, procurando os moradores, formando pessoas, líderes, para que possa se precaver de um momento onde a cidade, infelizmente, tem que ser alertada para se evitar falecimento de pessoas, de famílias, ou seja, que a gente possa preservar a saúde da população friburguense. Então, muito obrigado e tenho a certeza que esse apelo vai ser atendido. Senhores vereadores, passaria a presidência para o vereador Isaac Demani para também fazer o uso da palavra. Vereador Luciano, o senhor dispõe de 8 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vou iniciar aqui a minha fala, senhor presidente. A gente muitas das vezes é cobrado na rua
da forma que a gente conduz o nosso mandato. E eu aprendi nesses 2 anos e meio de mandato que a gente, em algumas vezes, pensa em criar algum tipo de lei, sem ouvir, lá ao final da corda, realmente quem será agraciado com essa lei. E no início do mandato eu apresentei alguns projetos, achando que ia beneficiar alguma parcela da população, e a gente, sem ouvir realmente quem vai ser o maior interessado, muitas das vezes vira uma letra morta esse tipo de lei. Então aprendi que a gente tem que passar a ouvir muito a população quando vai apresentar algum projeto de lei, para saber realmente se aquele projeto de lei vai atingir aonde o vereador quer que atinja, que é a população mais carente, que mais precisa da atenção do homem público. E eu estou falando isso, senhor presidente, senhores vereadores, porque a saúde do nosso município, todos sabem o problema que vem passando, todos sabem da falta de pediatra, de enfermeiros, e nos últimos dias eu ouvi o deputado estadual Rogério Cabral falar em regionalizar, estadualizar o Hospital Raul Sertã. De alguma maneira, eu acho que isso tem que ser estudado, uma forma da gente tirar esse peso dos municípios vizinhos que acabam vindo para cá para ter esse atendimento. Mas eu acho que antes do deputado estadual propor isso na LERJ, eu acho que ele poderia ter ouvido também um pouco, não só a classe política do município, mas também a população de Nova Friburgo. Através da grande imprensa, dos jornais e da rede, e na televisão e rede nacional, a gente sempre acompanha os problemas que tem de vários hospitais do Estado no Rio de Janeiro. Então a gente fica preocupado quando chega um tema desse, para saber de que forma que foi estudado, de que forma que foi pesquisado pelo deputado, e se ele ouviu a população, se a população quer dessa maneira essa mudança. Presidente, o senhor concede uma parte? Só um minutinho, vereador. E o deputado não é a primeira vez que faz algum tipo de ação sem ouvir a população, vereador Nami Nassif. Há mais ou menos 1 ano, 2 anos atrás, quando a gente cobrava aqui a construção, o asfalto da Avenida Brasil, né? Nós também tivemos aqui a notícia do deputado, que ele participou com a Rota 116 e com o governo do Estado, e propôs, em vez de fazerem a Avenida Brasil, que teriam que ter desapropriações e um custo maior, que esse dinheiro seria direcionado para a Avenida Nossa Senhora do Amparo e para a Avenida dos Ferroviários, que é grande e importante, uma rota alternativa para o distrito de Conselheiro Paulino. Eu uso ali direto da antiga padaria Ouro Preto até a minha casa, eu sempre vou pela Nossa Senhora do Amparo, até para desafogar o trânsito na governador Roberto Silveira. Eu acho importante, mas mais uma ação do deputado Rogério Cabral que não ouviu a população. Será que não seria mais importante a Avenida Brasil? Então eu trago esse protesto aqui, que o deputado foi eleito por Nova Friburgo, mas deveria respeitar um pouco a população de Nova Friburgo e dar ouvido à população de Nova Friburgo, principalmente da população de Conselheiro Paulino, que vem sofrendo há muito tempo, não só com esse governo, mas com os governos passados, no qual ele fez parte. Então deveria o deputado estadual, antes de propor um tipo de benefício tão radical para a nossa população, de ouvir um pouco a população de Nova Friburgo. Pois não, vereador? Eu parabenizo aqui o vereador Luciano por trazer esse assunto nessa casa. E a gente vê que, eu sempre digo uma coisa, a demagogia atrapalha a democracia. O Rogério Cabral foi deputado durante 6 anos, foi 4 anos do primeiro mandato dele. Talvez até entenda que seja essa solução do problema, seja a regionalização mesmo do hospital Raul Sertã aqui. Mas esse assunto ele nunca tocou quando tinha força como deputado. Nunca o fez isso como deputado. Nunca reivindicou isso ao governo do Estado do Rio de Janeiro. Talvez por ambições agora políticas, querendo calcar um cargo, ou se falar de palanque político, vem trazendo essa discussão para Nova Friburgo. Porque quem quer fazer, pega e faz. Não espera
coisa. Não faz crítica antes. E ele tinha todas as condições de fazer quando foi deputado e o governador Sérgio Cabral veio à reeleição. Teve tudo nas mãos aqui. Então, deve ter feito aquele momento. Então, vereador, eu lamento muito que talvez a população, mais uma vez, esteja sendo enganada, porque eu acho que isso é uma demagogia, porque se quisesse fazer, já tinha tomado atitudes anteriores a isso. Como passou, quando for eleito deputado estadual, no primeiro mandato, falou que iria brigar pelo tratamento de câncer aqui no Nova Friburgo, e nós, nessa casa aqui, até viabilizamos um projeto de lei aqui, que desse condições de fazer o tratamento de câncer às populações de Nova Friburgo. Eu não ouvi dizer sequer que tem movimentado uma palha no governo do Estado do Rio de Janeiro, a não ser conversa fiada. Eu desafio aqui que me prove que ele fez tudo diferente, tratamento de câncer, porque essa casa que nós, vereadores, aprovamos, eu tenho certeza, se depender dessa casa novamente, será aprovado, não vai precisar as pessoas deslocarem daqui para o Rio de Janeiro. Então, eu lamento que esse tipo de demagogia tenha sido feito na política e tem marcado até a política desse rapaz. Porque o vereador Jorge Carvalho deixou bem registrado aqui. Alguns discursos demagógicos atrapalham a democracia. Foi à rádio ele dizer que acabou com o 10º... É a mesma história do 13º e 14º que existe nessa casa aqui. Era uma conversa fiada que fosse criada por ele, um palanque eleitoral. Talvez tenha utilizado desse palanque eleitoral também, seja o hospital, realização do hospital. Então, está de parabéns, Zé Tom. E nós aqui desta casa temos que mostrar quem são os políticos verdadeiros que trabalham ou não. Porque na semana passada, eu fui indagado na rua, as pessoas querendo fazer críticas aos políticos. Eu falo, não tem que fazer críticas aos políticos. Os políticos estão aqui, nós estamos nessa casa aqui, porque nós estamos através dos votos, que a população aprenda a votar. Então, está de parabéns pelo Vossa Excelência. Obrigado, vereador. Então, acho que pode ser a grande solução, mas no momento certo. Né? Eu acho que a última eleição, em 2008, a população já acreditou muito em promessa, e promessas que não serão cumpridas até o final desse governo. Que apesar de tentarem desvincular um governo do outro, é o mesmo governo, foi o governo que foi eleito em 2008, prefeito Heródoto, vice Demerval. E por falar em vice, a eleição do ano que vem vai ser muito importante, o vice, a figura do vice. Vai ser muito importante, porque nós temos acompanhado aí de que forma o vice vem comandando o município, ou melhor, não tem comando o município. Então, é muito importante para a população, ano que vem, na hora de votar, cuidado com as promessas, cuidado com as fantasias, e cuidado também com os nomes que vão aparecer, alguns que já tiveram oportunidade, outros com outra oportunidade, não como prefeito, mas talvez como deputado estadual, e a população merece mais respeito ano que vem. E só para finalizar, senhor presidente, senhores vereadores, e vereador Renato Ebirrana, vereador Cláudio Damião, vereador Pierre e vereador Isaac Demânio. Eu recebi uma denúncia e espero essa semana ter documentos. Eu vou fazer um requerimento de informação, sei que não vai ser respondido, mas gostaria de, se tiver posse desses documentos, enviar diretamente para a CPI dessa casa, que, segundo informações, foram compradas R$600 mil em prótese ortopédica para o Hospital Raul Sertã, sendo que até hoje não foi feita nenhuma cirurgia. Os pacientes são direcionados para o Hospital em Paraíba do Sul. E as 3 únicas que foram feitas na Unimed, através de decisão judicial. Eu vou fazer um requerimento de informação e, tendo também alguns documentos, inclusive a cópia do empenho desses 600 mil, porque a empresa também não recebeu até hoje, eu passarei para a CPI dessa casa, porque eu acho que se for concretizado, é uma denúncia muito grave. E se for verdade, tem que ir para a cadeia quem está gerindo a saúde do nosso município, porque isso é roubo, e roubar dinheiro da saúde é inadmissível. E se eu tivesse essas informações, passarei direto para a CPI dessa casa. Obrigado, senhor presidente. Doutor Renato Ebirrana, o senhor dispõe também de 8 minutos. Devolvo a presidência para o vereador Luciano Faria. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, na sessão passada, o líder do governo, o vereador Jorge Carvalho, eu não sei porquê, agora eu sou a vítima, resolveu solicitar
a minha saída da Comissão de Saúde da Câmara e também da CPI, porque eu não ajo de acordo com as suas diretrizes. Eu tenho vida própria, eu sou um político não tradicional, eu trabalho só e exclusivamente em função do interesse público e, na realidade, os motivos apontados pelo vereador em relação a eu não ter comparecido à reunião no gabinete do presidente desta casa com a secretária Jamila foi porque, inclusive, encaminhei uma comunicação ao presidente dizendo que eu não iria porque esta reunião deveria ser feita neste plenário, onde, aliás, a secretária já havia faltado a pelo menos 2 convites. E com a ida ao gabinete do presidente, nós não teríamos as informações que poderíamos ter. E que eu teria um problema pessoal com a secretária. Não tem nenhum problema pessoal com a secretária, nem com ninguém. O doutor Martinez, que foi secretário também, não tinha problema com o vereador Jorge Carvalho e era oposição ao doutor Martinez. A doutora Saudade nunca teve problema pessoal comigo, nem com o vereador Jorge Carvalho, e também nós criticávamos a sua atuação à frente da Prefeitura de Nova Friburgo. O problema meu é político, administrativo. Nós estamos há 8 anos com a doutora Jamila no comando da saúde de Nova Friburgo. O que aconteceu nesses 8 anos? Foi uma degradação progressiva e inexorável de todo o sistema de saúde. Porque não existe meta, não existe programa, é tudo feito para atender demandas, apenas para atender demandas. E sem projeto, sem plano de saúde, evidentemente, não se pode atender às necessidades básicas da nossa população, porque aí estão os resultados. A gente pode fazer uma analogia com o futebol. Se o time começar a perder, o técnico sai. Então, quais são os resultados ruins? São os resultados através dos dados epidemiológicos em relação à prevalência de determinadas doenças, da morbidade e da mortalidade extraordinária em Nova Friburgo. Nunca vi morrer tanta gente. Naquele dia que o vereador Jorge Carvalho falava aqui, tinham morrido 3 pessoas, naquela mesma hora, na UI, Unidade Intermediária do Hospital Raul Sertã. Eu já denunciei aqui que o CTI não tem chefia. Nunca aconteceu isso. CTI não tem chefia, não tem protocolo, não tem rotina. Cada médico faz o que ele acha que deve fazer, sem nenhuma sistemática, e que não tem o visitador diário, que é chamado médico da rotina. Não tem. Nós vimos também, e eu já assisti à secretária várias vezes, até por dever de ofício, nas suas explicações. E as explicações foram todas elas pueris, nenhuma embasada em nenhum fato concreto. Essa agora está aqui. Ela encaminhou essas explicações, chamando aí de prestação de contas, e só aqui tem números. Acho que o vereador, sendo professor de matemática, gosta de números, mas esses números só, números frios. Não existe como verificar nenhum desses aspectos, porque são números, apenas repetição de números. O vereador licenciado Marcelo Vieira esteve aqui e ele mostrou competência na sua exposição, porque ele trouxe um relatório substanciado do que estava acontecendo na Secretaria de Educação. E ela não o fez aqui, ela apenas trouxe números e fotos. Não disse quais são as metas, não disse por que a saúde está neste caos, não disse por que as pessoas estão morrendo, porque os médicos não aceitam vir trabalhar em Nova Friburgo. Hoje nós não temos número suficiente de médicos no pronto-socorro, nem na UPA. Há uma falta de 19 médicos só no pronto-socorro do Hospital Raul Sertã. E a pletora do atendimento significa a falência do sistema, porque Nova Friburgo tem que atender 6.000 pessoas por mês na urgência. Está atendendo 15.000. Alguma coisa está errada. E o que está errado? É a inversão da prioridade.
atenderam o hospital e esqueceram dos ambulatórios. Hoje nós não temos psiquiatra na rede. Não tem. Nós temos o hospital psiquiátrico, o paciente tem alta do hospital e não é atendido no ambulatório e vai voltar a ser internado. Da mesma forma, nós não temos oftalmologista. Já disse aqui, as pessoas, um simples exame de refração, para colocar um óculos, tem que pagar particular. Não temos neurologista, não temos otorrino, não temos neurologista. Fim do ambulatório. Não temos. E a direção do hospital já mudou, daqui a pouco muda de novo, porque os colegas que estão ali não podem fazer milagre. Eles recebem uma grande quantidade de pacientes mal assistidos, porque o ambulatório não funciona. Como é que nós temos o serviço de cardiologia de ponta que temos no São Lucas, conveniado com o SUS, e os pacientes que são operados, revascularização miocárdica, ponte de safena, colocam stent, eles têm uma doença coronária. Essa doença coronária não cura com aquele tipo de intervenção. O paciente tem que continuar o tratamento em nível ambulatorial. E não tem ambulatório, porque são 2 cardiologistas só, que não atendem a demanda. Quer dizer, existe se precisa mudar isso. E vai se mudar com a doutora Jamila. Isso é que eu quero. Com a doutora Jamila, o supérfluo, os gastos supérfluos da saúde são incomensuráveis, desnecessários e incomensuráveis. Alguns médicos no hospital ganham mais de 10 mil reais por mês, enquanto que o de ambulatório ganha 1.200. Ninguém quer ir para o ambulatório, isso é óbvio, ululante de Nelson Rodrigues. Mas eu quero dizer que o problema nosso, eu como médico, eu como vereador, sou obrigado a defender o povo. Eu sou obrigado a combater as pessoas que estão administrando muito mal, porque isso resulta em mortes e sofrimento. O povo de Nova Friburgo está sofrendo porque a saúde está no último estágio. Eu quero, senhor presidente, para encerrar, lembrar as palavras do grande pregador John Donne em 1624. A morte de qualquer um me diminui, porque estou envolvido no gênero humano. Por isso, nunca irei perguntar por quem os sinos dobram. Eles dobram por ti. Vereador Jorge Carvalho. Toca o barco agora, tem que chamar os dois no conselho disciplinar, hein? Tem que pedir o boné e embora. Senhor presidente, espero que os sinos não dobrem por Vossa Excelência, mas vão dobrar pelo ilustre professor Pierre. Eu trago aqui mais um ofício do secretário Rafael Guimarães Rodrigues, endereçado ao professor Pierre, ainda dentro daquele assunto. Fica difícil, depois do discurso desse do doutor Renato, eivado de besteiras, fica difícil a gente até tocar coisa séria aqui. Mas vamos lá. Prezado vereador, a respeito da afirmação feita pelo vereador professor Pierre na reunião de 23 de agosto, sobre supostos desmatamentos irregulares no Vale dos Pinheiros, procurei averiguar e não encontrei nenhuma situação passível de denúncia. De fato, na rua Souza Cardoso, caminho para a Grande Spinelli, há uma exploração de floresta plantada autorizada pela Secretaria de Meio Ambiente. A referida exploração ocorre no terreno onde residem algumas freiras, por conta de deslizamento de terra ocorrido no córrego situado na rua Essa de Queiroz, foram estabelecidos limites onde pode ser efetuado o corte de árvores. Esta informação foi obtida através de contato telefônico com o engenheiro florestal Rafael Carrielo, que se colocou à disposição para fornecer o número do processo, caso seja necessário. Cabe informar que a referida via está fora da área de atuação administrativa da Secretaria de Olaria. Era a última informação que o nobre secretário gostaria de passar a Vossa Excelência e que aqui o faço em nome do secretário Rafael Guimarães Rodrigues, que assina o presente ofício. Senhor presidente, eu quero comunicar que, através do ofício
do gabinete do prefeito de número 485/2011, encaminhado a esta casa, no dia de hoje, o Executivo envia a Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2012, onde estima receita e fixa despesa no valor de R$ 450 milhões para o ano de 2012. Então, cumpre assim o Executivo Municipal a legislação em vigor, onde a lei orçamentária deve chegar à casa para análise dos senhores vereadores até o último dia do mês de agosto e foi protocolizada na tarde de hoje, assim cumprindo o prefeito a sua determinação perante a legislação em vigor. Eu quero aqui parabenizar a secretária de Saúde de Nova Friburgo, doutora Jamila, pela sua coragem, pela sua determinação, pelo fato de administrar com competência, sem lero-lero, a saúde do município de Nova Friburgo. E nós tivemos ontem mais uma inauguração no Hospital Raul Sertã, um novo refeitório, seguindo os padrões do que foi inaugurado recentemente, a ala ofertada pela indústria Stan, no mesmo padrão, e também o almoxarifado. Acho que são ações que visam melhorar as condições de trabalho e o atendimento à população de Nova Friburgo. Eu não vou responder ao nobre vereador Renato Abirrame, porque o que ele falou aqui não merece resposta, né? Falou ao vento, uma série de bobagens, a idade está chegando, está deixando ele assim, dessa situação. A gente lamenta, porque o vereador poderia prestar um serviço maior à Nova Friburgo, e ele agora está incorporando o udenismo que existiu no passado nesse país, ele está incorporando de forma como se fosse aquela tradição antiga que, infelizmente, a gente pensa que já não existiria mais, não são coisas que podem ocorrer hoje mais na política de Nova Friburgo. Mas, senhor presidente, senhores vereadores, eu quero lamentar a situação que o governo do Estado deixou o campo do Nova Friburgo, lá em Conselheiro Paulino, que está virando um verdadeiro lixão. O governo do Estado paralisou, através da EMOP, a retirada dos entulhos, a Prefeitura entrou na Justiça, a Prefeitura ganhou a causa, o Poder Judiciário deu um prazo para que as obras fossem retomadas, a Procuradoria, a questão jurídica do Estado acabou recorrendo, e eu não sei como vai ficar aquela situação. O que acontece é que são os moradores da região que estão sendo prejudicados pela inércia do governo do Estado em paralisar a retirada daqueles entulhos que vão afetar sobremaneira, no período das chuvas, a comunidade do Prado. Lamento profundamente. Quero aqui, senhor presidente, senhores vereadores, dizer que já temos as assinaturas necessárias e vou dar entrada no protocolo amanhã do projeto de emenda à lei orgânica que limita o vencimento dos vereadores ao piso do magistério municipal de Nova Friburgo e limita o vencimento dos assessores ao piso do magistério municipal de Nova Friburgo. Precisamos de 1/3 dos vereadores para a entrada, já temos, vamos protocolizar e colocar a questão em debate. Quero agradecer ao vereador Nami Nassif, ao vereador Marcos Medeiros Concede a paz, vereador. E ao vereador Reinaldo Rodrigues, que me acompanham nesta ideia. E agradecer o apoio imenso que vem recebendo em cada canto da cidade, onde ando. As pessoas estão demonstrando um apoio a essa medida, que nós queremos discutir aqui na casa. O vereador Isaac Demani pediu a cópia do projeto e ficou de dar um posicionamento. Mas como já há um número suficiente, nós vamos amanhã... Carvalho, Pois não.
eu faria uma emenda de imediato ao projeto, porque na lei diz que só a partir de 2013, a partir de janeiro de 2013, eu entendo, como não há prejuízo para o erário, é redução de gasto, pode fazer emenda, eu faria uma emenda que seja aplicada de imediato, essa lei. Eu só tenho dúvida, pelo que eu entendo do regimento interno, que Vossa Excelência falou que 1/3 da assinatura, nós precisamos, eu acho, de 8 assinaturas para dar entrada nesse projeto. Não, 1/3. 1/3? 1/3. É, lei orgânica, então eu farei já a emenda de imediato. E eu agradeço o apoio de Vossa Excelência. Quero dizer que Um minuto, vereador. nós já definimos aqui na Casa, desde a legislatura passada, o número de vereadores. Para a próxima legislatura, serão 21 vereadores. Consequentemente, 84 assessores, já que são 4 por vereadores. Por cada vereador, 4 assessores. Então, nós teremos 21 vereadores e 84 assessores nesta Casa. Mesmo com esse número maior de vereadores e o número maior de assessores, nós teremos, com a aprovação do projeto que eu apresentei, nós teremos uma redução de 30% do gasto desta Casa anualmente. Por quê? Nós vamos ter uma fixação de valores bem abaixo do que se faz hoje. Nós vamos evitar essas situações que anda para lá, anda para cá, diz que não sei quem pegou dinheiro de assessor, que assessor deu dinheiro a não sei quem. Vão acabar com isso, porque a margem vai ser muito pequena. E onde você tem a margem pequena, você evita esse tipo de coisa. Então, nós vamos ter uma tramitação do projeto para discussão. Não sou dono da verdade, estou apresentando para discussão e gostaria de, até o final do ano, colocar em pauta aqui no plenário. Então, senhor presidente, era o que eu tinha a falar. Quero dizer a Vossa Excelência e registrar que eu não estarei presente na próxima sessão por motivos particulares, que Vossa Excelência sabe a situação pela qual eu não estarei aqui, e já vou justificando. O projeto do veto está em análise com o vereador Isaac Demani, que logo depois passará ao vereador Nami Nassif. Tá? Muito obrigado. Senhor presidente, eu quero registrar também que eu vou cumprir o prazo regimental nesse projeto também para análise dele, esse veto também. Convidar o próximo vereador. Antes de convidar o vereador, registrar aqui também a justificativa também do vereador Sérgio Xavier, que não se encontra na cidade de Nova Friburgo, está na reunião no Rio de Janeiro e talvez não dê tempo ainda de chegar a tempo na nossa sessão. Convidar o próximo vereador, o vereador Cláudio Damião, que dispõe também de até 8 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero falar de projeto também, quero falar de projetos que eu apresentei nessa casa em 2009 e que, por uma questão de magia ou de má vontade, ele desaparece ou sentam em cima e ele não vem a voto e não vem a discussão. Curiosamente, tem vereador que apresentou projeto em 2011, tramitou em 3 meses, já foi votado, aprovado e publicado. Eu tenho projeto aqui que desde 2009 não tramita na casa. Ele fica agarrado na CCJ, ele agarra em qualquer lugar, agarra na prefeitura, mas não vem para discussão. Eu posso citar exemplos aqui. Lei antinepotismo. É uma discussão que permeou o debate nacional. Eu apresentei um projeto de lei para que no município não possa empregar parente, porque continuam empregando os seus familiares nos cargos públicos. Isso pode. Ninguém quer discutir isso, né? Isso pode. A Câmara não tem a possibilidade de debater esse tema de uma lei que eu entrei em 2009, apresentei o projeto em 2009. Mas estão lá os parentes muito bem colocados na vida pública no município e a gente não discute, não pode discutir. Não pode discutir porque ele não vem aqui para o debate. Mas querem enfiar leis aí a qualquer momento numa questão oportunista, fugindo do debate sério que permita... Eu concedo a parte? Não concedo, vereador. Um outro projeto que eu acho também de fundamental importância é o projeto do ficha limpa para secretário municipal. Acho que os secretários têm que ter ficha limpa, não é possível que a gente vá querer secretário ficha suja.
Se a gente quer limpar a política e a gente passa pelo crivo do voto, o cidadão escolhe, o prefeito, na hora de escolher, tem que escolher gente de bem, tem que escolher gente que tenha compromisso com o município, que não tenha passagem, que não esteja sendo condenado, que não esteja todo enlameado. Então tem que ter o ficha limpa. E a gente não consegue discutir ficha limpa em Nova Friburgo. Não consegue. Por mais que se queira, e eu tenho insistido, os outros projetos vão passando na frente e os meus projetos estão ficando para trás. Será porque incomoda? Possivelmente, porque o projeto deve incomodar. Tem um projeto de transparência na prefeitura. Hoje, nós temos a internet. Então, eu estou propondo aqui que tenha na internet a estrutura de governo, o programa de governo. Alguém conhece o programa de governo? Qualquer cidadão de Nova Friburgo sabe qual é o programa desse governo? Não sabe. Primeiro, que não tem programa. E segundo, que se tivesse, deveria publicar. Até porque isso é importante, a sociedade conhecer um programa de governo. Quais são as metas, os programas e metas desse governo? Também nenhum. É o amadorismo, vai fazendo e tocando com a barriga para ver onde chega. Os órgãos da administração pública, direta e indireta, detalhando a composição do seu quadro de servidores efetivos. A gente não conhece quem são os servidores efetivos, quem são os nomeados. A gente não sabe absolutamente nada. O e-mail para comunicação, para que a gente possa ser ágil na comunicação. O telefone dos órgãos, que eu estou me relacionando aqui, que eu estou dizendo. Bom, por aí vai. Eu não vou fazer a leitura porque fica cansativo, fica chato. E o que a sociedade quer é que as coisas caminhem com celeridade. E os projetos que dizem respeito a isso não andam. Tem o de transparência na saúde. Nós não sabemos quais são as clínicas, os postos, as unidades básicas, quantos médicos, as especialidades. Nós não sabemos absolutamente nada. Sabemos que o município contratou uma empresa para fazer manutenção por 935 mil. Isso nós sabemos, porque saiu publicado no jornal. Nós sabemos que contratou uma empresa de alimentação por quase R$1 milhão, porque saiu publicado no jornal. Aquelas notinhas pequenininhas, não foi que deu publicidade, não. Aquela notinha pequenininha que sai, que é o edital. Isso a gente ficou sabendo. Mas de uma forma pouco transparente. Podia ser mais transparente, botando isso tudo na internet, especificando, órgão por órgão, qual a sua atribuição, o que faz e como faz. Bom, eu queria que isso andasse. Eu estou fazendo um apelo aqui à mesa diretora. Pelo amor de Deus, vamos seguir a ordem de chegada dos projetos e botar para votação. Não dá para ficar esperando. Porque se depender da liderança de governo e da CCJ, ele vai para a prefeitura. E lá na prefeitura fica e ninguém aguenta. Então tem que votar o projeto pela cópia. Uma outra questão, eu quero fazer aqui mais um apelo. Parece ladainha, mas não é não. Não é ladainha, não. Buraco na cidade. Já que não cuidam das encostas, não estão tirando aí as areias de rio, cuidando das pontes que estão derrubadas, então pelo menos cubram os buracos da cidade. Está difícil de transitar e a população reclama todo dia. Não estou falando por mim, não. Eu já estou acostumado a cair em buraco. Agora, a hora que um carro quebrar, atropelar alguém, matar uma pessoa, tem que responsabilizar o município, porque não cuida do básico. Quer refazer um paralelepípedo, um piso de paralelepípedo, botar uma camada de asfalto, o mínimo que seja, o mínimo, não faz o mínimo. E agora vem a maior piada do ano. Depois das tantas que a gente ouviu aí ao longo do ano, do prefeito dizendo que está tudo bem, está tudo uma maravilha, a piada maior. Previsão orçamentária para o ano que vem, 450 milhões. Eu queria que o prefeito viesse aqui me dizer de onde ele vai tirar esse dinheiro. A cidade está indo ladeira abaixo, a economia em declínio. Ano passado, o orçamento, que a gente não sabe, que foi para esse ano, se vai ser executado, de 350 milhões. Agora ele me diz que no ano que vem a proposta são 450 milhões. Ou não sabem fazer conta, ou estão brincando com a inteligência da população e dessa Câmara, que vai ter que passar aqui para votar. O maior escândalo é que pode estar embutido nisso aumento de impostos, como tentaram da outra vez, em que o orçamento veio para cá, e a previsão de arrecadação do IPTU ia pular de 11 milhões para 36 milhões. E eu denunciei. E na denúncia voltaram com a proposta e trouxeram aí para algo em torno de 16, 17 milhões, que não executaram. O ISS ia triplicar. Será que é essa a proposta, vereador professor Pierre, de trazer a proposta de orçamento para a Câmara, aumentando ela em 100 milhões,
porque vai sobretaxar a sociedade, já tão penalizada, com novos impostos, com novos encargos, porque estão privatizando tudo. O cemitério foi privatizado. O mais engraçado é que privatizaram o cemitério, mas os servidores são pagos pela prefeitura. Os 14 trabalhadores que ficam lá são pagos pela prefeitura. Eu queria que o prefeito viesse aqui explicar isso. Como é que ele terceiriza um serviço, privatiza um serviço, dá na mão de uma empresa privada, mas mantém os servidores públicos, pagos com dinheiro público, trabalhando para uma empresa privada, que, por sinal, no período de catástrofe, de tragédia, ele teve caneta suficiente para aumentar o preço do serviço cemiterial, assim como ele aumentou o ônibus. Tem que explicar isso. Será que vai ser assim que nós vamos ter um aumento na arrecadação do município? 1 minuto. E nesse 1 minuto que me resta, vereador, eu quero falar o seguinte. Eu cansei de ouvir o líder de governo anterior vir aqui da tribuna, bater no peito para dizer que nós da oposição não ajudávamos, que nós fazíamos a crítica, mas não trazíamos recursos para Friburgo. E aí, nós, vários vereadores aqui, fomos buscar apoio dos deputados. E trouxemos recursos, trouxemos emendas, que estão indo para o ralo. Nós vamos perder uma emenda de R$500 mil que eu consegui para a habitação em 2009 e que o dinheiro não foi utilizado. Eu já falei isso com o vereador Isaac Demani, com o vereador Luciano Faria, porque se nós não nos unirmos em torno desse objetivo, somar as emendas dos 2 vereadores que aqui citei, para que a gente possa usar esses recursos para a habitação, a população de Friburgo não vai ver esse dinheiro, porque ele vai ser perdido de uma emenda que foi aprovada. Então falta competência, falta amor ao próximo, falta espírito público, porque vir aqui fazer a crítica é fácil, né? Não era isso que diziam? Ah, vem aqui e critica. Não, nós não só criticamos, nós apresentamos soluções, apresentamos projetos e vemos os nossos projetos ficarem travados na burocracia política, na má vontade e no desejo de impedir que a gente trabalhe. E quando faz a crítica de que a gente não traz o recurso, a gente traz, aí não usa. E depois vai para o ralo. E quem perde é a sociedade lá no outro lado, que até agora não tem uma casa para morar dessa dita construção que fariam da habitação popular para Nova Friburgo. Então, eu me limito hoje aqui, senhor presidente, a essas minhas considerações, podem ter sido até emocionadas, mas refletem a minha indignação com o que está acontecendo. E eu espero que o nosso líder maior, que é o prefeito, né, o número 1 do município, reveja esse número de 450 milhões para o orçamento público no município e traga algo que seja dentro da realidade que a gente está vivendo. Não esse descalabro aí, porque certamente pode estar contido por trás disso ajuste de IPTU, de ISS e outras coisas mais. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador professor Pierre também dispõe de até 8 minutos. Senhor presidente, demais vereadores, senhoras e senhores, a última vez que eu subi essa tribuna foi muito preenchido da minha função legislativa, que é denunciar. Eu subi essa tribuna para denunciar a lei, o descumprimento da lei 6.938, que instituiu a Política Nacional de Meio Ambiente. Eu subi essa tribuna para denunciar o descumprimento do Estatuto da Cidade, Lei 10.257 de 2001, nos seus artigos 36, 37 e 38. Eu subi nessa tribuna para denunciar o descumprimento dos artigos 4º, 5º, 113 e 119 do Plano Diretor Participativo do município de Nova Friburgo. Eu subi essa tribuna para denunciar o descumprimento de dispositivos da Lei de Uso do Solo. Eu subi essa tribuna para denunciar o descumprimento de uma norma de um memorial descritivo de um loteamento de 1952. E recebi a acusação de denúncia vazia, de denúncia sem crédito. Eu não vou engolir esse tipo de palavreado comigo, porque eu não sou homem de meias palavras. Eu tenho provas. Quando eu subo essa tribuna para falar e denunciar uma coisa,
Eu não sou leviano, eu sei muito bem o que eu falo. E se tem de preencher alguma coisa, eu preencho, por exemplo, com 125 nomes de moradores do Vale dos Pinheiros, que numa representação de número 3.491, de 3 de agosto de 2011, está aqui, ó, queria a prova? Está aqui, senhor secretário. Primeiro, até que eu nem acusei Vossa Excelência. Eu falei do município de maneira geral. Mas, se sentiu doído, eu te mostro a prova. Está aqui páginas e páginas, as assinaturas de diversos moradores e fotografias do descaso com relação à rua de acesso à empresa. E se disse que não tinha caminhão que subia, está aqui as fotos dos caminhões. Está tudinho, é só ir lá na representação do Ministério Público, tem 28 fotos aqui, retiradas pelos moradores. Eu não sou vazio. Isso aqui está para preencher direitinho o buraco que Vossa Excelência pensa que está vazio. Outra questão também que eu tenho que destacar é com relação à rua José Luiz Pereira. A abertura do trecho dela não é nenhuma bondade da empresa, não. Primeiro, que não está sendo cumprido todas essas leis que eu mencionei, em especial as leis relacionadas à questão de urbanização, estão vinculadas à questão do estudo de impacto de vizinhança, que não foi feito. Sabe qual é o resultado? As moradias do Vale dos Pinheiros, próximo à empresa, onde passam os caminhões para cima e para baixo, já estão apresentando fissuras, rachaduras. A fundação é direta. Só existe fundação de estaca, salvo o melhor juízo, na igreja. A questão relativa à pavimentação, existem normas no país. A título de exemplo, eu trago aqui um documento da Prefeitura de São Paulo, Instrução para Dimensionamento de Pavimentos Flexíveis para Tráfego Leve e Médio. E ele é bem claro em dizer que a pavimentação em tráfego médio e leve é de 3 a 4 centímetros de asfalto. Uma vez que as ruas do Vale dos Pinheiros estão tão esburacadas, se percebe claramente a grossura do asfalto. E caminhões que estão passando lá com o tráfego extremamente pesado. De tráfego pesado. E exatamente o que? Poluindo, os caminhões andam, cai brita pelo chão, entre outros materiais, passam em frente à creche, lança poeira, os moradores têm que ficar com as janelas fechadas. Eu não estou falando de mim, não. São 125 moradores que assinaram, que estão próximos. O que eu fico mais doido é porque eu não bati diretamente na Secretaria de Olaria, mas vestiu a carapuça. Que vista, então? Está aqui o documento. Queria o documento, a prova, está aqui. Eu quero ver o dia na Souza Cardoso que descer por conta de tráfego pesado, aquela parte próxima ao córrego do relógio, no dia que descer ali, vão se lembrar de mim. Que eu estou denunciando isso daqui. E que não é palavra vazia, não. Então, muito cuidado na hora de escrever carta, para não colocar as cartas vazias. Essas sim são vazias. Não é à toa que trouxe aqui outra carta falando que eu tinha razão em alguma coisa. Isso é de indignar. E não para por aqui, não. Eu estou com um mapa aqui, ó. Tem um mapa aqui, ó, do tráfego de caminhões do Vale dos Pinheiros. Está aqui, ó, que é prova. Está aqui o tamanho da prova. Por onde os caminhões passam? Tem sentido? É residencial. O memorial descritivo de 1952 orientava as construções de casas. 1952. Talvez o descaso das orientações lá de trás tenham ajudado a gerar tantas tragédias no município de Nova Friburgo. Então, pedi o documento, está aqui. E eu tenho mais coisa para falar. Está aqui a lei, a cópia da lei, tem a cópia do estatuto também da cidade, se quiser pode pegar para olhar. E tenho ainda que também falar sobre outras questões ligadas ao bairro. Pediu nomes de ruas, eu dou o nome das ruas.
Se não é da competência da Secretaria de Olaria, eu não bati na Secretaria de Olaria na ocasião. Bati na Secretaria de Obras. A rua Pedro Álvares Cabral, com acesso, que deu acesso à rua Essa de Queiroz, foi até mencionado a situação relativa à questão das árvores. Os moradores são testemunhas. Basta ficar no bairro e vai se escutar o barulho da motosserra violentamente cortando eucaliptos. Onde se desmatou um dia a mata nativa. E aí plantou eucalipto, que enfraquece o solo, que cresce até 100 metros de altura. A nossa mata nativa vai até 60 metros, sufoca a nossa mata nativa, e aí ela fica enfraquecida, a vegetação rasteira, ela é modificada, enfraquecida, e aí vem uma tragédia como essa, desce tudo, como aconteceu lá próximo à rua Essa de Queiroz. O córrego está cheio de árvores, o córrego está cheio de entulho. Está aqui uma carta de 9 de junho, que o INEA, depois de tanto pedido da população, está aqui a carta. A carta assinada pela superintendente do INEA, endereçada ao senhor prefeito, solicitando que seja limpo o córrego. O córrego passa dentro de casas. Se der uma enchente, um volume de água, vai destruir a casa das pessoas, porque não tem competência para limpar um córrego manualmente com motosserra. Então é desde 9 de junho que a população está pedindo. Foi necessário sim um vereador subir nessa tribuna para gerar alguma coisa, porque o morador vai lá, pede protocolo, é a mesma coisa que nada. Conclua, por favor, vereador. Então sobe o vereador. São várias ruas do bairro com problema. Presidente Roosevelt, para concluir já, senhor presidente, a situação das águas pluviais que estão entrando por toda a questão de fuga do esgoto, que foi feito lá parcialmente, de modo provisório, e até hoje não se resolveu. Desceu lá uma quantidade de terras sobre uma casa que está até hoje para ser demolida e não foi demolida. Mais embaixo, onde esse córrego cruza, lá de cima, a casa do senhor Tutuca ficou sob risco, e uma dezena de outras casas. Conclua, por favor. Por quê? Por falta de olhar. Então, eu penso claramente, quando eu subo essa tribuna, é para falar das coisas de interesse público e que estão atendendo uma coletividade. Não é à toa que quando eu anunciei a minha candidatura, eu anunciei o voto da coletividade. E é pela coletividade que eu estou aqui hoje. 125 pessoas, pelo menos, só relativas à situação da rua que foi pavimentada. Conclua, por favor. Especificamente da rua próximo à empresa de pedras e britas, lá, a rua José Luiz Pereira. Então, senhor presidente, eu concluo aqui com elementos. Se quer parceria para resolver, estou trazendo aqui os mecanismos para resolver o problema. Basta resolver. Agora, eu, como fiscal das leis, não posso permitir que 2 leis federais, Conclua, 2 leis vereador. municipais estejam em pleno descumprimento no nosso município, sem contar os princípios constitucionais da dignidade humana, que vem sendo ferida quando não se atende à prerrogativa da nossa população. Eu concluo, senhor presidente. Obrigado. Só comunicar aos vereadores, na próxima quinta-feira, assim que eu pedir para concluir, vou dar mais 1 minuto, e passou esse 1 minuto, eu vou cortar o microfone, até porque a gente tem que cumprir um horário, e já ultrapassou aí quase 10 minutos que a gente tem de hora livre. Terminamos a nossa hora livre com o vereador professor Pierre, e iniciaremos nosso expediente. Pediu o vereador Isaac Demônio que faça a leitura do expediente.
Pois não, vereador. Só comunicar à casa que amanhã, às 9 horas, nós teremos a segunda audiência pública de análise e discussão do projeto de lei complementar, que leva o número 11099/2011, lá no auditório do Centro Administrativo César Guinle. Esse projeto institui e dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos do município de Nova Friburgo. Esse projeto, senhor presidente, senhores vereadores, como os senhores já devem ter recebido, ele tem 235 artigos. E nós acertamos, na primeira audiência pública, a discussão em 4 sessões, sendo que vamos analisar 60 artigos por cada sessão. Então, está aberto a todo servidor municipal, seja ele do quadro fixo ou seletista, que será beneficiado pela lei, e os vereadores estão convidados para a análise e discussão do projeto de lei complementar 11.099. E aproveito, antes de já interrompendo Vossa Excelência, para justificar a ausência do vereador Reinaldo Rodrigues, por problemas particulares. Está justificado. Vereador Edson Flávio solicitou primeiro. Senhor presidente, eu gostaria só de trazer uma satisfação nessa casa. Ontem, a pedido do presidente Sérgio Xavier, eu estive representando esta casa na reunião do CODENF, na Associação Comercial. Vereador, eu gostaria de fazer um comentário, eu se posso, possível, depois. No final do expediente, pode abrir para convite, se o senhor certeza. faz o destaque. É convite, alguma... É só com relação ao esclarecimento. A legislação mencionada pelo vereador Jorge Carvalho, ela chegou a essa casa incompleta. Ela não tem os anexos. Eu só queria saber se os anexos chegaram, porque não se pode avaliar uma legislação de modo incompleto. Até para os próprios servidores poderem analisar, eles têm que saber o que se está regendo com relação à questão da vida deles. E isso consta geralmente nos anexos. Então, eu só queria ter um esclarecimento. Os anexos chegaram ou não chegaram para avaliação? O vereador Jorge Carvalho, no tempo que ele achar necessário, ele pode usar o uso da palavra. O vereador Isaac Demande fazer a leitura do expediente. Expediente da reunião do dia 30 de agosto de 2011. Projetos de lei do excelentíssimo vereador Marcos Medeiro, institui o título Empresa Amiga da Educação no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Institui o Programa Municipal de Fomento ao Trabalho Continuado em Artes Cênicas no município de Nova Friburgo e da outras providências. Institui a Semana do Combate à Evasão Escolar no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Dispõe sobre a sinalização das vias onde se localizam estabelecimentos de ensinos públicos ou particular no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Dispõe sobre a avaliação anual do Estado Geral de Saúde de alunos da rede municipal de ensino e das creches conveniadas com o Executivo Municipal de Nova Friburgo e da outras providências. Institui o Dia da Agricultura no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Institui a Semana Municipal de Controle da Anemia Ferropriva no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Institui a Semana de Educação Física no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Institui a Semana do Servidor Público, passando a integrar o calendário de eventos oficiais do município de Nova Friburgo. Institui a Semana de Conscientização de Planejamento Familiar no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Dispõe sobre a criação do serviço de ecografia obstétrica no Sistema Único de Saúde do município de Nova Friburgo e da outras providências. Indicações do excelentíssimo vereador Sérgio Xavier: limpeza e desobstrução da comporta do Lago Seco da Alameda do Lago, Parque Dom João VI. Reassentamento de lajotas da Alameda das Pedras Negras, Parque Dom João VI. Retirada de barreira e recuperação da Alameda das Pedras Negras, Parque Dom João VI. Corte e retirada das árvores que tombaram no rio da Alameda do Canal, Parque Dom João VI. Limpeza e recuperação do parquinho interno da Escola Municipal Hermínia da Silva Condac, Campo do Coelho. Recuperação do piso interno da Escola Municipal Hermínia da Silva Condac, Campo do Coelho. Mutirão de limpeza no loteamento São Geraldo. Do excelentíssimo vereador Renata Birrame. Recuperação da Rua Conquista, loteamento Bom Jesus 2, Chácara do Paraíso. Recuperação de rede de águas pluviais da Rua Joaquim
São Joaquim, Jardim Ouro Preto, recuperação da rua Queluz, São Geraldo, desentupimento de bueiros da rua Tomé Muri, do excelentíssimo vereador Marcos Medeiro, instalação de lixeiras na rua Prefeito José Eugênio Miller, conserto e instalação de mais orelhões nas ruas Dante Laginesta e na localidade do Lazareto, colocação de tampas de bueiros localizados em Rio Grandina, policiamento na Praça Rio Grandina durante o dia e a noite, encaminhamento de pediatras ao Posto de Saúde Rio Grandina, instalação de orelhões em Rio Grandina, do excelentíssimo vereador Nami Nassif, de ratização da rua Felício Vassalo Cônego, de ratização da rua Romana Vilas Boas, Schwenk, Nova Suíça, limpeza e desentupimento de bueiros da rua Paraná Olaria, desentupimento dos bueiros da rua Tomé Muri, reparo no calçamento da rua Leonino Dutra Varginha, do excelentíssimo vereador Edson Flávio Coelho, reparo na rua Eugênio Nidec Catarcione, conserto de um grande buraco na Avenida Alberto Brown Centro, conserto das calçadas em frente ao Açougue Garrotão Centro, a Brunos Calçado Centro, em frente à Energisa Centro, em frente a Balbonieri Sonho Doce Centro e em frente ao Clube de Xadrez Centro, do excelentíssimo vereador Reinaldo Rodrigues, desobstrução dos bueiros da rua Helena Coutinho Brownes, revisão da iluminação e troca de lâmpadas queimadas da rua Mapaularia, desobstrução dos bueiros das ruas Marechal Floriano Peixoto Perissé e rua Felipe Camarão, Ponte da Saudade. Está ali do expediente, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereador Edson Flávio. Senhor presidente, eu quero só fazer o registro participei ontem, na parte da manhã, juntamente com diversos outros cidadãos friburguenses, da reunião do CODENF, do Conselho de Desenvolvimento Nova Friburgo, na condição de representante desta Casa Legislativa. E, em resumo, foi decidido ali que esta Casa, por sugestão nossa, poderá estar compondo uma das câmaras ali no sentido de ter maior comunicação entre os órgãos públicos municipais, estaduais e federais, uma vez que as notícias que têm saído ultimamente acerca dos assuntos relativos à tragédia estão gerando muitas controvérsias. O INEA fala de uma forma, o DRM fala de outra e traz para a população um susto muito grande. Por exemplo, na questão da Rua General Osório, foi debatido ali, e o Coronel Mori estava ali, o Coronel Hudson. O Coronel Mori hoje é a pessoa responsável pela defesa civil do município, e eles desconheciam, sobrevoando ali com técnicos do DRM, não tinha assinatura daquele laudo do DRM, que é o responsável por emitir laudos para aquela área e outras áreas do município, enquanto o INEA atua em outro setor. Então, está havendo uma sobreposição de papéis, uma confusão de papéis que foi conversado ali, dialogado, que isso precisa ser sanado, isso precisa ser solucionado. E foi, então, também com a participação minha naquele momento, sugerido que nós possamos centralizar as informações. Todo mundo fala de tudo, e aí até parte da imprensa, em alguns momentos, podem pegar uma informação não tão precisa e colocar e trazer para a população um prejuízo maior do que nós já estamos vivendo. Então, senhor presidente, e na manhã, na sexta-feira, haverá outra reunião, às 14 horas, onde também será debatido temas referentes à tragédia que aconteceu no nosso município e às ações. Na verdade, a sociedade civil está reunida, cobrando dos órgãos públicos, e aí entra essa Casa Legislativa, que eu não tenho certeza que essa Casa Legislativa precisa ainda aumentar o peso dela nesse debate, porque o governo do Estado acabou de sair uma nota, o governo do Estado prorrogou por mais um período o estado de calamidade. Entretanto, as ações